ValeCast de volta. Eu acostumado com o Vale Síndico, Vale Síndico, não, mas agora é o ValeCast, né? De volta aqui com o episódio 4. E aí a gente vai manter ainda um tema que é o seguro. Só que um seguro diferente, agora um seguro que o pessoal não está muito ainda acostumado, né? Mas logo, logo vai ser uma realidade, né? Eu tenho certeza, se é que já não é uma realidade, não é isso? Mas nós vamos tratar hoje de seguros digitais. Para isso, eu trouxe um grande convidado aqui. Eu, na outra vez, eu até confundi um pouco o nome de um com o outro aí. Peço desculpa a um outro. Os dois são Rodrigo. Os dois são Rodrigo. Mas aqui é o Rodrigo Ventura. Ele é especialista em Open Insurance, desculpe meu inglês aí, tecnologia para seguros, da empresa 88i Seguradora. Simples, intuitivo e digital. É isso aí. É isso aí. Ele é formado em Economia, Ciências Sociais e Letras pela PUC, São Paulo, e MBA em Finanças pela INSPER, professor da Funenseg, ENS Escola Nacional de Seguros, fundador e CEO da 88i Seguradora Digital e conselheiro titular da SUSEP para Open Insurance. 25 anos atuando no mercado de seguros. Antes de te apresentar, meu amigo Júlio, Mais um novamente quarto episódio. Quarto episódio. À frente Os e outros avante. 3 já arrebentaram, né? Todos os assuntos atuais e a gente vem hoje aqui para tratar um outro assunto mais atual ainda, que tenho certeza que vai ilustrar muito a vida iluminar muito a vida dos síndicos. Meu amigo Rodrigo, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. É um prazer, um privilégio, uma honra. Vamos então falar um pouquinho de seguro digital. Vamos lá. Primeiro, né, o pessoal vê falar em seguro, ele já imagina a pólice de seguro, e quando fala em condomínio, as coberturas de queda de aeronave. E o seguro digital, o que é exatamente? Vamos lá. Adorei como você começou, porque você estava falando assim, né? Já pensa naquelas apólices manuais, burocráticas, cheias de papel. E o que a gente busca fazer é o seguro simples, intuitivo e digital, né? Então, nesse caminho, a gente começou com uma abordagem de seguro que a gente chama de afinidade, né? Que tradicionalmente era feito dentro de uma loja, de um varejista, que era o seguro do eletroeletrônico, a garantia estendida, que você já saía da loja ali com o seguro. E a gente começou com o conceito, como é que eu estendo esse relacionamento do varejista fora da loja? E aí necessariamente no ambiente digital, né? E extrapolando um pouquinho mais disso, a gente está falando da economia de aplicativos. Aplicativo de mobilidade, 99, Uber, aplicativo de delivery, Rappi, iFood, aplicativos de e-commerce, Magalu, por exemplo, com Magalu Pay, e fintechs, né? Nubank, por exemplo. Então, dentro desses ambientes digitais, a gente tem um seguro que nasce digital para uma entrega 100% digital para o cliente na outra ponta, né? E aqui, nesse momento que a gente está falando, por exemplo, de condomínio e da Atende Portaria, por exemplo, a gente está falando da possibilidade de levar seguros para o condômino através do veículo do aplicativo. Quais seriam os produtos? Bom, vou falar o que eu faço hoje e o que a gente pode fazer, né? Hoje, por exemplo, a gente faz seguro para o Uber, né? Então, dentro do aplicativo do motorista Uber, a gente tem ali o seguro perda de renda do motorista. Então, ele não é um profissional CLT, ele não é um PJ, ele é um MEI autônomo, né? E a gente observa ali a média móvel do faturamento dele dentro do aplicativo para, se ele tiver algum acidente, a gente reembolsa até 15 diárias de afastamento, por exemplo. E um outro que é para o passageiro, e esse você pode testar. Quando você abre o aplicativo do Uber, você pode enviar uma mercadoria ou receber uma mercadoria utilizando o Uber como modal de transporte para você. E ali você adiciona qual é o valor da mercadoria que você vai despachar e tem o seguro de furto, roubo e dano dessa mercadoria na entrega. Esse seguro também é feito pela 88i, ou seja, ambos nascem no ambiente digital para um serviço que você está consumindo naquele aplicativo especificamente, né? Então ele está correlacionado com a atividade que está sendo exercida ali, e a gente procura eliminar essa fricção
de fazer 200 mil perguntas para você, porque o objeto do seguro está relacionado àquela atividade, então a gente captura ali os dados cadastrais, a informação da viagem e tudo que a gente precisa para, de uma forma muito compacta e sem fricção, fazer essa apólice de seguros e levar proteção para as pessoas. Agora, falando do condomínio, que a gente está começando a construir, né, e a conceber a 4, 6, 8 mãos, né, trazendo síndicos, condôminos, Tende Portaria, 88i. A gente está pensando aqui quais são as necessidades do condômino, por exemplo, num primeiro momento, né? Quando a gente fala de levar proteção para as pessoas na casa delas, a gente está falando de seguro de residência, por exemplo, que uma coisa é o condomínio, que é da porta de casa para fora, e a outra coisa é do condômino, da porta para dentro da casa dele. Então, esse é um exemplo, seguro da residência. Mas você também tem, por exemplo, o seu pet dentro de casa. Aí você tem a saúde do pet, por exemplo, ou da família, né? Ou seguro de eletrônicos, por exemplo, né, dentro de casa. Então pode ser levado uma variedade enorme de produtos que a gente quer correlacionar com o dia a dia dele dentro do aplicativo da portaria, o dia a dia do condomínio e as necessidades de proteção que ele tem. Semana passada a gente teve aqui o Rui, na verdade Rodrigo Rui, é um outro Rodrigo, que esteve falando muita experiência, corretor, professor, e ele falou muito sobre essa questão da ética, essa questão de orientar o síndico a fazer o condomínio certo e tal, e obviamente tem aquela questão do mais barato, né, que é uma preocupação muito grande. Seguros digitais são mais baratos? Vamos lá. Primeiro eu assisti o episódio, gostei muito, né? E uma coisa que me tocou foi uma coisa que ele trouxe muitas vezes, o propósito, né, de proteger pessoas. E nisso eu estou 100% alinhado. Também tenho muito desse propósito de levar proteção para as pessoas, sendo muito mais inclusivo, né? E eu lembro que no outro episódio vocês tinham falado sobre aquelas letrinhas miúdas, né? Aquele contrato enorme, cheio de letrinha miúda. E quando a gente está fazendo no ambiente digital, ou no limite, na tela do seu celular, então a gente tem que ser muito simples nessa comunicação, muito direto, objetivo ali, e de maneira muito clara dizer o que cobre e o que não cobre, de forma bastante explícita, né? Para não ter aquela discussão, mas está coberto, a culpa é de quem? É simples de entender, né? E com isso a gente elimina várias fricções do processo da regulação do sinistro quando ele ocorre, né? Porque no conceito do que a gente está fazendo dentro do 88i para esse ambiente digital, no limite eu quero fazer uma apólice inteligente de seguro para fazer uma liquidação instantânea em tempo real. Então, para isso acontecer, para chegar lá, a gente, quando conectado nesses ambientes digitais, que eu mencionei um exemplo aqui, o aplicativo do Uber, mas pode ser o aplicativo da Tende Portaria, por exemplo, né? Alguns eventos relacionados às coberturas dos seguros, eu, em vez de pedir para você, por exemplo, me dá uma nota fiscal, me dá um boletim de ocorrência, me dá um documento em papel, eu posso capturar essas informações direto do ambiente digital do aplicativo. E com isso, fazer com que a experiência dessa regulação do sinistro e indenização para o cliente seja muito mais rápida, né? Então, a gente está falando de um ambiente onde eu correlaciono a entrega do seguro, o objeto da proteção do seguro, com aquele aplicativo. Lembra? Estou numa coisa dentro do Uber para o motorista, outra para o Uber para o passageiro, ou para Tende Portaria para o condômino. Então, o aplicativo que está lá dentro, ele está relacionado à atividade que o condômino vai fazer dentro do aplicativo. O seguro digital ele não veio na verdade, para você confrontar o seguro que é comum. Você vai fazer talvez coberturas diferentes que eles não façam. Seria mais ou menos isso? É precisamente isso. Então, o que acontece é assim, né? Tem bastante discussão sobre cobertura básica ou cobertura ampla, por exemplo, né? E aí, nesse sentido,
muitas vezes fica aquela questão também, o menor preço, né? Então, seguro você pode fazer de qualquer coisa, né? Você pode fazer desde dos músculos do jogador de futebol aos da dançarina. Ou um celular. Né? Ou um celular, um foguete que vai para a Lua, qualquer coisa você pode fazer o seguro. A pergunta é, tem disposição para pagar o preço disso? Né? Então, quanto mais amplo, maior é o preço desse seguro. Né? Então, por isso que é importante, nessa abordagem que a gente faz, correlacionar as atividades, os eventos que são parte do seguro e o que não é, com a atividade que está sendo exercida dentro daquele aplicativo, por exemplo. Porque daí a gente simplifica muito essa discussão, né? Sem muitas exceções. E nesse caminho, como é que a gente faz ele ter um preço inclusivo? Então, uma das coisas é a gente mitiga o risco de fraude. Bastante. Né? Então, na distribuição, uma capilaridade maior. Então, não é uma venda personalizada, consultiva, 1 a 1, mas é uma venda massificada através do canal digital, né? E o corretor aí tem um papel importante, sendo a figura de confiança entre o síndico do condomínio, a atende portaria, né? No começo dessa estruturação do como vai ser essa operação, mas depois essa capilaridade de distribuição ela acontece pelo meio digital daquele condomínio, por exemplo, né? Aí, depois da distribuição, a gente tem a operação do seguro. Quando a gente entra nessa fase de operação, aí eu posso ir fisicamente lá no condomínio, fazer vistoria, e aí é aquele seguro tradicional, ou você pode fazer isso através do meio digital, né? Então, como é que essa ponte ela começa acontecendo tanto no seguro do automóvel como no condomínio, alguns aplicativos que tem ali telemetria, né, que tem a vistoria digital, e aí você pega o teu aplicativo, vai lá e tira foto das coisas, aquela foto que você tirou tem metadado de geolocalização, por exemplo, data, hora, realmente faz sentido naquele condomínio protegido e tal, ou até mesmo dados de internet das coisas, que a gente diz IoT, dentro do aplicativo que cada um está utilizando. Você está trazendo praticamente que eu já vi muito esse tipo de tecnologia, até uma democratização do seguro, mas é praticamente o que é muito feito na Europa e Estados Unidos, né? Tipo de contratação que a gente não vê comum aqui, né? Seguros temporários, por exemplo. É mais ou menos isso. Chega nisso, inclusive, porque eu digo assim, a gente... Poesia, né? O seguro episódico just in time, embarcado no tecido da vida cotidiana. Então, o seguro episódico é para um episódio específico. Ou de uma corrida do Uber do ponto A para o ponto B, ou da entrega de uma mercadoria do B para o A, por uma fração de minutos. Uma viagem rápida. Uma viagem, alguns quilômetros. Então, sim, a ideia é como é que eu pego esses vários episódios, né? O seguro episódico, just in time, porque ele liga e desliga em tempo real, embarcado nesse tecido da vida cotidiana, porque é o meu dia a dia, o que eu faço dentro do meu telefone, nos vários aplicativos que eu tenho em consumo, e eu tenho minha proteção embarcada com isso. Então, é nessa direção que a gente está indo, procurando desenhar produtos que são de nicho, específicos, que os clientes não vão encontrar isso no mercado. Isso. Eles estão buscando uma solução particular daquele aplicativo, daquele ambiente deles, daquele condomínio. Um seguro personalizado. Com muita tecnologia embarcada, né, para reduzir essa fricção da entrada e da regulação do sinistro, para ser fácil, de novo, simples, intuitivo e digital. E para que a gente traga uma experiência tão diferente que nunca mais você quer voltar atrás. Você fala, isso aqui funciona. Não vou trocar nunca mais. Mas, Ventura, o Rui estava falando que, da semana passada, ele estava falando que uma das coisas que o motivou é a frustração que ele teve em alguns eventos onde o síndico contratou uma coisa, na verdade, o que tinha no contrato era outro, né? Então, e aí eu entendi o ponto das letrinhas. Mas seguro digital é fraudável? É muito mais difícil. Porque na sua concepção,
ele é pensado para ter o que a gente chama de touch points, tá? Múltiplos pontos de intersecção com o cliente ao longo da experiência do seguro. Explico. Quando eu faço uma apólice, por exemplo, anual, com pagamentos mensais, a seguradora ela só tem 2 touch points ou 2 momentos em que ela obtém alguma informação de você depois dessa apólice emitida, que é se você pagou o seguro e está em dia, e ou se você abriu um sinistro. Fora isso, não tem nenhuma comunicação entre as partes. Então, a visibilidade do risco, vou comparar aqui como a TV de tubo branco e preta. Agora, no seguro digital, o que acontece é que a gente tem infinitos touch points com o cliente ao longo de um dia, de uma viagem. Porque você tem a telemetria, que é o seu deslocamento geográfico em tempo real. Você tem essa data, hora, minuto, segundo, geolocalização, você tem endereços, redes de Wi-Fi, triangulação de antenas GPRS, Bluetooth, NFC por aproximação, acelerômetro. Então, por exemplo, quando você deixou o telefone parado na mesa, se você deixar esse telefone parado por 6 horas, eu sei que você está dormindo. Porque, de outra maneira, a gente toda hora pega o telefone e fica mexendo, olhando para a tela, e isso tem um movimento de giroscópio no telefone. Então, com esses vários dispositivos que estão embarcados, por exemplo, no seu telefone, dá para trazer uma série de inferências sobre o comportamento, né? Dos seus hábitos, de horários, de frequência. Então, com isso, a gente consegue reduzir muito a questão da fraude e, ao mesmo tempo que a gente reduz aqui a fraude, a gente consegue levar um preço muito mais acessível para as pessoas. Entendi. O que você pensa quais produtos, na verdade, você acha que vão ser agregados a condomínio, que são oferecidos para condomínio dentro desse seguro digital? O seguro de residência é um deles. Seguro de residência. Cada vez mais você tem ali dispositivos inteligentes. Você não tem a sua TV inteligente? Porque na verdade a gente ele não vai tratar mais do coletivo, mas sim mais do individual, né, no caso. Sim. E então, por exemplo, dentro da sua casa você tem a sua TV inteligente, ela está conectada na internet. Ou você tem a Alexa em casa, ela está ouvindo você, né? Você tem TV, geladeira inteligente, iluminação inteligente, todas essas, às vezes tem detector de fumaça dentro de casa, então todas essas coisas. Na garagem tem muitos bens. Bicicleta também na garagem, tem muito roubo. Né? Roubo de bicicleta é um negócio que é um câncer. Tem bicicleta que vale 50 mil até mais. Pois é. Né? Então, até o pet hoje, por exemplo, dentro de casa, tem gente que vai lá e não coloca um chip no pet. Sim. Então, você chipou o pet, você já está geolocalizando ele. Está debaixo da pele dele. Então, a gente... Então, roubaram o seu cãozinho. Então. Ou se você perder, o cachorro às vezes sai no condomínio sozinho, né? Você deixou a porta aberta, o cachorrinho vai, entra no elevador, vai embora. Localizar ele. Não é? Então, tem muito. Então, ou seja, com cada vez mais dispositivos conectados na internet, maior é essa capacidade de você prover proteção através do digital. Mas na realidade, então, eu acho que o seguro tradicional vai acabar migrando para o seguro digital. Eu não sei se vai migrar, não sei se é esse o caso, mas... Acho que é complementar. Por enquanto, eu vejo isso mais como complementar, porque o seguro tradicional não chega a um custo efetivo Exatamente. Em algumas situações. Né? Então, hoje, o mercado de seguros ele tem aproximadamente 3,4% de penetração no PIB do Brasil, e, de acordo com o Plano Nacional de Desenvolvimento do Mercado Segurador, até 2030, a gente vai chegar em 10% de penetração. Então, estamos falando de triplicar o tamanho dessa base. Isso significa que, se eu imaginar uma pirâmide demográfica, né, as camadas mais ricas da população já têm proteção. Então, o que vai acontecer é que a gente vai aumentar o tamanho dessa base da pirâmide aqui, levando proteção para pessoas que têm menor poder aquisitivo, né, onde o corretor
não vai fazer esse papel da venda consultiva, porque você está falando de apólices de valor pequeno, mas que vão ter acesso através do aplicativo, do meio digital. Então você tem um produto que é muito mais inclusivo, ele é mais inteligente, o preço é menor porque você tem mais acesso à informação, e aí comparando com aquela TV de tubo, branco e preta, a gente está falando hoje de uma TV 8K, né, UHD, Ultra High Definition, de risco, né, uma supervisão do risco pela quantidade de pixels que você tem dos touch points pelo aplicativo, da informação do risco para poder precificar melhor. Ou seja, vai ter um aplicativo que o cara vai abrir e vai ver N possibilidades para ele lá do dia a dia dele, para ele poder ficar mais seguro. Nem precisa ser um aplicativo da seguradora. Aliás, esse erro eu já cometi. Então, no passado, eu fui fazer um aplicativo meu e o que acaba acontecendo é que o cliente, muitas vezes, ele não tem espaço no telefone, ele não quer instalar o aplicativo da seguradora. E aí, aonde funciona, quando eu falei correlacionar com a atividade que você faz no teu dia a dia, não é o aplicativo da seguradora, mas é o aplicativo que você já usa. O Uber você já usa. Sim. A Atende Portaria você já usa. Então, dentro destes aplicativos que você já usa, levar a proteção que está relacionada àquela atividade daquele aplicativo. E em que pé que está hoje essa tecnologia? Hoje a gente está falando de uma tecnologia que já funciona, nesse exemplo do Uber que eu te trouxe, que já faz seguros em tempo real. A gente emitiu, no ano passado, 11,8 milhões de bilhetes de seguros, e com uma capacidade de emissão de 15 apólices por segundo. Então, nossa, já é uma realidade hoje. Caramba! 1 milhão por mês de seguro, 1 milhão de apólices Quase mês? 1 milhão de apólices mês. Nossa! Isso... desculpa. E quanto você acha que vai crescer isso? Eu acho que este ano a gente deve crescer uns 350% pelo menos. Nossa, 4 Quanto vezes. você acha que vai ser total realidade? Bom, é uma jornada, né? Então, o que acontece? Primeiro a gente está entrando nesses super apps. Sim. Né? E por que o super app? Porque a gente tem um volume de base de clientes de milhões de clientes, né? Então ali você tem uma base bastante grande, um volume de dados bastante grande, e aí a gente consegue fazer uma análise de risco muito melhor para fazer essa distribuição. Como a Atende Portaria é a maior portaria remota do Brasil, ou a mais digitalizada de todas elas, né, a gente vê aqui um canal importante para a gente entrar neste segmento de condomínio e ter uma capilaridade grande para alcançar as pessoas. Uma das coisas que eu estava falando com o Rodrigo sobre isso hoje a gente precisa dar um jeito de estender os benefícios do seguro digital e de forma clara trazer vantagens para quem já chegou num patamar de estabilização, de dominar o risco, né? Que a bicicleta, para mim, é alta prioridade. Então, você acha que, na verdade, a tendência então do seguro digital é fundir com várias empresas, essas empresas elas acabarem incorporando no serviço assim, uma contratação rápida do seguro, por exemplo? Convergência. Eu acho que é uma grande tendência. Por quê? Porque você de manhã cedo, você não vai acordar com uma vontade louca de comprar seguro. Não. Fala, nossa, hoje de manhã... Hoje quero comprar um seguro. Nossa, que vontade de comprar um seguro. Não vai acontecer não vai assim. rolar. Como acontece? Ela acontece quando ela está correlacionada a uma atividade, a um risco específico. Né? Então, num produto que você está comprando ou num serviço que você está recebendo, ali tem um risco específico e contra aquela potencial situação você quer se proteger. Então, a gente diz que esse momento mágico do seguro, ele vai acontecer justamente nesse momento do consumo de um produto ou de um serviço, onde o seguro está relacionado àquela atividade. Por isso que a gente fala de colocar no aplicativo. Teoricamente, então você acha que o seguro digital ele vai estar atrelado a isso, atrelado a empresas, assim, não ele especificamente funcionar, por exemplo, uma empresa única, assim, que o cara vai procurar produto, mas sim atrelado a produtos? Atrelado a outras empresas? Eu acho esse o caminho mais rápido. Você está falando assim, nas empresas, nas interações com as empresas, de repente,
aparece a oportunidade, o desejo, a necessidade, e aí fecha. Quer dizer, não é necessariamente o cara nem está pensando em seguro, ele está pensando na necessidade e aparece. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, eu vou num aplicativo que eu quero alugar uma casa lá, um Airbnb. Um Airbnb. E eu vou ficar lá alguns dias lá. Uhum. Quando eu entrar no aplicativo do Airbnb, eu vou ver lá seguro de vida, eu vou ver lá furto, eu vou ver assim, contratações específicas e rápidas da viagem que eu vou fazer, tudo. Ali você faz contratações esporádicas, entendeu? Entendi. Então mais ou menos isso que eu imagino como que vai funcionar o produto, né? Eu ainda coloco de maneira mais simples ainda. É um conjunto de coberturas que você tem. Uma cesta? É uma cesta de coberturas. Então você tem o incêndio, raio, explosão, mas você também tem o furto, o roubo, o dano, né? Que vai estar embarcado naquela experiência. Então, e por isso, por um período de dias que você alugou aquele imóvel. Com um clique. Uma obra que você vai fazer na sua casa. Eu vou dar um exemplo recente. Eu mudei todo o plano de benefícios da Tende para iFood. Não estou fazendo propaganda do iFood, mas é um fato. O iFood, eu quero a minha parte. Parte aqui vale cast, senhor Jaime. Mas voltando ao ponto, sim, eles têm de tudo. Eles têm parceria com o Gympass. Jaime, assim, os funcionários ficaram encantados na integração que tem tudo. É o Vale Transporte, Vale Refeição, o Vale Uber, o Vale Mobilidade. Quando eu comecei a olhar aquilo lá, quer dizer, o cara, a experiência inteira está ali. A tendência das empresas é cada vez mais abrir o leque para serviços, né? Que às vezes não são tem correlação com a atividade que você desenvolve. Então, isso é a ideia até de aplicativos, por exemplo, de programas, por exemplo, de administração condominial. Entendeu? O que eles fazem? Eu vou abrir o leque, eu vou fazer remota, eu vou consultoria disso, consultoria daquilo, venda de imóveis planejados. Quando o cara abre o programa, ele tem um leque de opções que ele pode ali consultar Dá até medo. Dá até medo, exatamente. Você sabe que tem muito condomínio, por exemplo, que quando as pessoas querem alugar um imóvel, para quem que ela vai perguntar, né? Ela pergunta lá na administração, pro né? zelador. Pro zelador, né? Olha, tem um apartamento aí, eu quero um apartamento, né? E surgiram, né, aplicativos onde você consegue alugar o imóvel, por exemplo, né? Então, aluguel de imóvel é uma coisa, a outra é o proprietário do imóvel, às vezes ele vai alugar, mas o imóvel ficou desocupado por um tempo, isso criou um vale na receita, né? Ele precisa fazer uma antecipação dessa receita. Então, você tem uma antecipação de recebível, por exemplo, e você tem ali um seguro desse crédito que está antecipado, por exemplo. Você tem, para quem aluga, você tem a fiança locatícia, né? Que é o caso do inquilino não pagar o aluguel, também é uma outra forma de seguro. O do próprio imóvel é outro seguro. Carro. Então, de carro ou da bicicleta que você falou, tem um universo enorme de coisas que podem ser colocadas aí. O que não falta vai ser um nicho muito amplo, entendeu? Que não tem, para mim não tem limite, né? Esse tipo de produto, né? É muito interessante. Tem que ter a cabeça para montar tudo isso aí. Então, né? essa era uma dúvida, né? A gente estava brincando na semana passada com o Rui que ele devia criar produtos, né? E ele estava não reclamando, mas ele mencionou quão difícil é uma seguradora tradicional, né, Jaime? Criar produto. É tão difícil assim também na seguradora digital? É muito mais fácil na seguradora digital, né? Porque numa seguradora tradicional, você tem uma situação que, eventualmente, se eu criar um produto por uma fração curta de tempo, esse novo produto pode canibalizar a minha própria base existente. Eu posso perder cliente, posso perder faturamento, então não tenho interesse de fazer isso, né? E quando você tem uma seguradora digital que já nasceu com este propósito e
e para fazer o seguro por frações menores de tempo, sendo muito mais inclusivo, ela já vem com um apetite muito diferente para operar, né? E aí eu vou falar um pouco da experiência do 88i, assim, a gente também aprendeu, apanhando do mercado, que quando você vai fazer mais do mesmo, commodity, aí a briga é simplesmente preço, né? Qual é o mais barato? Se todos são iguais, qual é o mais barato? Né? Porque todos me atendem. Agora, quando você tem uma solução de nicho específica e que não há outra experiência no mercado e que eu consigo contratar isso só por tempo que eu preciso de fato, eu, como cliente, vou pagar muito menos do que aquele que é o anual. Estou disposto a pagar um preço para o dia mais alto, mas ele sequer se compara com o preço do mês. Então, para mim faz muito mais sentido entrar num Netflix de proteção, um programa de assinatura, e só quando eu tenho a exposição, eu tenho ali o liga-desliga em tempo real via o aplicativo, via as atividades que eu estou exercendo dentro do condomínio. E atualmente, qual produto que você tem? Eu tenho um seguro de acidentes pessoais e que a gente faz para motoristas e entregadores de aplicativo de mobilidade e delivery. Por exemplo, motocicleta. Quando você pede uma entrega de comida na sua casa, se acontecer um acidente com ele, a gente tem a morte, a invalidez e a despesa médico-hospitalar e odontológica. A gente tem um seguro perda de renda, que daí, se ele ficar incapacitado de dirigir, a gente paga até 15 dias as diárias do afastamento. A gente tem o seguro da entrega da mercadoria, furto, roubo e dano da carga, pedir no e-commerce uma mercadoria para chegar na minha casa. Durante esse trajeto, você tem esse seguro da mercadoria ali dentro. A gente tem o seguro do telefone celular, né? E esse seguro você pode entrar no site e contratar direto no site da 88i Seguradora. E agora a gente está no momento de transição, porque a gente começou com uma seguradora num ambiente de experimentação, sandbox regulatório, com a SUSEP, e agora nesse ano a gente está se transformando em seguradora definitiva, né? Saindo desse ambiente de experimentação do sandbox, onde a gente tem ali duas limitações. Uma é horizonte temporal, de curtíssimo prazo, por isso que a gente já começou desenhando produtos de curtíssimo prazo, e a outra é volume de importância assegurada. Então agora a gente vai poder também fazer volumes de importância de segurada maior, por exemplo, um imóvel, né? Então, por isso a gente está fazendo essa mudança agora no meio do ano, para poder levar esse tipo de produto para os condôminos. Muito interessante, eu achei bem... Eu tenho uma pergunta que sempre me assombra. Eu sempre gostei muito de tecnologia, mas tem muita gente que não entende e olha a tecnologia pelo lado do desemprego. Na portaria remota, Rodrigo, sou muito questionado do tipo, você não é desalmado, você desemprega porteiro. Eu falo, não, eu liberto o porteiro da prisão de uma guarita para o mundo, onde ele pode ganhar mais, ele pode fazer trabalho de valor agregado enorme. Eu defendo a ressignificação do trabalho do porteiro. Para fazer uma analogia, que não com o porteiro, mas sobre a geração de emprego, como é que fica a questão do corretor? Que o corretor hoje, né, as seguradoras têm um cara que faz a corretagem, e como é que fica? Né? Tem corretor? Seguros digitais podem ter corretor? Claro. Por favor, termina a pergunta. Não, então, o meu ponto é assim, vocês estão pensando nisso, né, para o corretor poder vender seguros digitais, para o corretor ser remunerado? Como é que está essa história? Muito bem, então vamos lá. Quando a gente fala do corretor, uma pergunta que uma vez eu recebi de um corretor que era quase uma figura mitológica no mercado de seguros, ele chamava Osmar Bertassini, né? Era da Humana, corretora de seguros. E aí ele perguntou assim para mim, Rodrigo, o corretor de seguros vai morrer? Perguntinha casca de banana. Né? Dá aquela escorregadinha. O cobrador de ônibus vai morrer? Né? Então, assim, assessorista já morreu. Mas isso é interessante. Não morreu, tá vivo. Só que está fazendo outra coisa, né? Aí eu falei, não, de jeito nenhum vai morrer. Isso é um grande receio dos corretores, né? Então, mas assim, como assim não vai morrer? Porque não tem
inteligência artificial que vai substituir a relação humana de confiança. Então, essa confiança que um tem junto do outro, ela é insubstituível. Não tem máquina que faz isso nunca. Eu concordo, mas eu acho que a tendência, né, quando você, no futuro, e a gente vê filmes, às vezes, na TV, o cara vai ver casa, já entra a imagem, já mostra para ele, se ele quer o detalhe, ele vai lá. Eu sei que tem tudo a relação humana. Mas, assim, a tendência é que eles têm, como o Júlio falou, procurar, dentro dessa realidade, eles tentarem se adaptar. Porque a parte de corretagem antiga, como era feita, ela vai mudar radicalmente. Isso, não sei se vai ser daqui 1 ano, 2, 3, não dá para a gente fazer essa medição. Né? Como não daria para fazer a medição há um tempo atrás, se você falasse que o assessorista queria... conforme ia continuar como cobrador de ônibus, e aí por aí vai, né? E até porteiro. Mas eu acho que eles vão para lado mais estratégico. Lembra que eu te falei da portaria remota, que a gente hoje está incentivando, pelo menos para condomínios que tem pessoas mais sêniores, 2 zeladores, um zelador à noite. A gente fala do concierge, a gente fala que é um cara que ajuda, inclusive, alguns serviços pequenos gerais. Então, tô vendo muita gente está falando do zelador itinerante. Você deve estar vendo isso em tudo. Eu sou totalmente contra, não tem ninguém. Isso é uma utopia. Na verdade, a gente... Mas eu gostaria de complementar aqui a resposta, porque o que acontece é o seguinte. Desde que a gente era criancinha, né, o mercado de seguros oscila entre 2%, 3,5% de penetração. Tá? Desde sempre. E existe uma prática no mercado chamada de rouba-monte. O que é o rouba-monte? Esse ano a pólice está vencendo na seguradora A, e aí, dependendo da situação, eu renovo com a seguradora A ou eu tombo para a seguradora B. Aí eu roubei um monte de A para B. Tá? E o problema disso é que eu nunca aumento o percentual da população com cobertura, com proteção de seguros. Porque a gente está fazendo o jogo do copinho, tombando esses montes de um lado para o outro, mas é sempre o mesmo monte. Agora, quando a gente vai para o ambiente do digital, o corretor e todos nós temos uma oportunidade tremenda aqui. Porque a gente está falando de incluir mais pessoas consumindo seguros, levando para 10% do PIB de penetração. Então, e necessariamente, vamos dizer assim, a camada mais rica da população já está protegida. Então não adianta mais roubar esse monte, tombar ele de um lado para o outro e tal. Não, a gente está falando de incluir mais pessoas. Essas pessoas que têm menor poder aquisitivo, essas pessoas que não recebem a venda consultiva do corretor, porque, vamos falar, uma pólice de R$1 não vai pagar o homem-hora do corretor. Ele não vai lá. Aí qual que é a grande oportunidade do corretor? É ele surfar essa onda do digital, que é um oceano azul de oportunidade, de pessoas que não têm seguros. Quando a gente fala de seguro de residência, só 12% das moradias do Brasil tem cobertura de seguro de residência. 12%. Mas é que você está levando um serviço de comodidade. E a comodidade, para mim, é um perigo. Porque ele é atrelada, entendeu? A pegar outro tipo de serviço, se ele tem esse mesmo tipo de comodidade, por exemplo, de uma pólice geral, que é comum, e ir para digital, e ele não ter nem que falar com nada com ninguém. Não, você está falando, eu entendi o que você está falando. Você está falando a comodidade de ter um corretor. Não. A comodidade de ele não precisar falar com ninguém, porque o que acontece? E o tipo de seguro digital, porque eu entendo, eu vou entrar aqui no Uber. Contrato sim ou não? Sim. Uhum. Daí eu vou fazer uma viagem, vou para tal, você vai para destino tal, cobertura tal, cobertura. Contrato sim ou não? Sim. Contrato é isso mais ou menos. Então, mas automaticamente até chegar nisso, o que acontece é o seguinte, eu vou fatiar em 3 partes aqui, tá? Porque os corretores, eles são especializados por nicho de negócio. Tá certo? Então você tem aquele corretor que é especializado em automóvel, aquele que é especializado no condomínio, aquele que é especializado no varejo. São especializações diferentes. Ok. Ainda assim, a gente tem uma coisa que a gente fala, o corretor pastinha. Eu já fui um corretor pastinha.
né? Ou um preposto. Eu lembro que no último episódio você tinha mencionado de o gerente do banco vendendo, né? Então, o que acontece? O gerente do banco, ele é um preposto dentro de uma corretora que pertence ao banco, uma corretora cativa, né? Então, você tem essa situação do corretor pastinha, que, ao exemplo do que nós estamos fazendo aqui, a gente está gerando conteúdo de qualidade digital que chega nas pessoas através do YouTube, e tem uma série de corretores que já o faz. E ele está sendo ouvido e está tendo um alcance muito maior por esse meio digital, e às vezes ele vai criar uma relação de confiança com as pessoas que o seguem ali. É impressionante. Em casa, às vezes, minha mulher vira para mim e fala assim: poxa, ele tem mais tempo seu do que você consome de conteúdo do que eu tenho com você aqui em casa. Então, de tanto que você está escutando e consumindo aquele conteúdo, então esse poder de penetração dentro das casas, e o corretor, esse que faz o papel da venda individual, consultiva, ele pode fazer isso no meio digital. Número 1. Existem aqueles corretores, por exemplo, que fazem a venda B2B para empresas, né? E nesse caso de fazer uma venda para a empresa, ainda que ela vá acontecer de uma maneira digital, você teve um corretor que foi lá, que falou com um síndico, que tinha relação de confiança, que ouviu as dores do condomínio e que procurou um desenho de uma solução específica para aquelas necessidades, e então para ser distribuído de maneira digital naquele canal da administradora, da Atende Portaria, desses canais digitais que o condomínio tem para atender os seus condôminos. Eu moro, por exemplo, num condomínio que tem 5.000 pessoas. São 1.052 unidades onde eu moro. Então, é quase que uma cidade aquilo ali, né? Tem município do país que tem aquela base de população, entendeu? Então, é uma cidade fechada, né? E tem o corretor de afinidade, que é aquele que vai fechar com o aplicativo do Uber e que desenhou a solução junto com a seguradora e o Uber para fazer essa distribuição tanto para o motorista comprar como para o passageiro comprar. Então, sim, houve um corretor que estava ali. Mas sempre vai ter um corretor. Tem um corretor, então, sempre. E mesmo desses produtos que você falou, por exemplo, o Rodrigo que veio aqui, ele pode fazer o desenho para o produto dele virar digital. E ele trazer a comodidade, mas de uma forma cômoda, né, para a pessoa que vai contratar. Então, eu não vejo como fugir o futuro da corretagem de não ser assim. De usar mais tecnologia. Exato, não tem, vai ter corretor, sempre vai ter, mas menos. Entendeu? Você vai ficar os que realmente entendem. A mesma coisa não acontece para o aluguel de imóveis, por exemplo? Sim. Você tem o corretor de imóvel, que vai lá, vai mostrar e tal, e você tem aplicativos que estão fazendo essa mesma coisa. Jaime, muita gente me pergunta assim... Crescendo cada vez mais. E crescendo cada vez mais porque entrega uma experiência melhor. Para as duas partes, não só para uma das partes. Porque você tem o proprietário do imóvel e você tem o inquilino, né? Então, ali você tem para o proprietário do imóvel, eu tenho todas as fotos, eu tenho um profissional que vai tirar foto, não está tirando de qualquer jeito. Ele tem uma base muito grande, assim como o Uber, que faz esse matchmaking, ou o Tinder, entre quem quer alugar e quem quer disponibilizar o imóvel, quem quer ocupar o imóvel, né? Então, você tem um mercado dentro desse ambiente digital que tem uma escala no ambiente digital infinitamente maior do que a pessoa física sozinha tem. Daqui a 5 anos, nossa entrevista vai ser diferente. Com certeza. Com certeza. Entendeu? Eu até falo em motorista de aplicativo, a hora que realmente conseguirem implantar do carro, conseguir seguir determinadas rotas, então, mas esse é o ponto, né? Nada precisa ser tão radical assim. Todo mundo chega para mim e fala, não, eu já quero pôr uma portaria autônoma. Eu falo, quantos anos você está em portaria remota? Não, eu não tenho, eu quero sair da presencial tradicional para autônoma. Eu falei, isso é como esticar de um nível tão grande essa cultura que com certeza vai dar ruim. Mas se a gente voltar então, tem que ir com anos calma. Atrás, tem que 5 anos atrás e falasse em portaria remota, é quase que um sacrilégio. Mas o e hoje é um assunto praticamente cotidiano, e daqui a 5 anos de portaria remota vai ser inclusive um assunto completamente diferente. É verdade, mas por exemplo, tem condomínios, por exemplo, a telepresencial vai crescer muito.
porque as pessoas querem ver uma pessoa, tem a questão do humanizado. Você pega uma tendência que é o envelhecimento, hoje tem condomínios desenhados para ter horas de Mas você de não acha que a cuidadora inteligência que vão artificial vai enganar as pessoas? Esse negócio de telepresencial? Eu diria assim, que ainda está bem incipiente. E um exemplo típico sobre portaria autônoma é que, sem a humanização e assistência necessária, a gente olha e fala, eu me viraria bem, mas pega, sei lá, um senhorzinho, pega uma pessoa resistência à mudança e força isso, ela causa um trauma. O custo social desse trauma é tão grande que não vale a pena. Então, as pessoas têm gostos diferentes, elas têm ritmos de aprendizado diferentes. Por isso que o ensino à distância pegou tanto, porque, vamos dizer assim, cada um estuda do seu ritmo. Né? Tem coisas comuns, comodidade, mas não é só isso, é o ritmo de aprendizado. Eu conheço Você pessoas... vai assistir a aula a hora que você quer, entendeu? Você pode parar, tomar um café, vai no banheiro, volta de novo. Vou voltar, entendeu? Hoje, se você fosse presencial, professor, não entendi, repete para mim. Então, assim, volta, tem gente que é um caminho sem volta, na minha opinião. É um caminho sem volta, Júlio. É um caminho sem volta. Você é o cara da tecnologia, você sabe, é um caminho sem volta. A minha mulher fica doida comigo, porque eu assisto YouTube com velocidade 2. Então, ela falou, você está entendendo alguma coisa? Eu falei, mas não fala que eu estou concentrado. YouTube, por exemplo, daqui um ano e meio, não vai ser mais o mesmo YouTube que nós temos hoje. Sim, com certeza. Vai ser mais interativo. Esse programa aqui, por exemplo, vai poder estar lá na Índia com a nossa voz falando em indiano normalmente. Não, sim, claro. Sim, claro, mas... Isso não é... Mas tem um ponto ainda que ninguém me convenceu. Eu vou falar um ponto que não convenceu. Quando eu era criança, existia... O pessoal usava para aprender. Delta La Russe, Barça, Mirador. Você deve ter tido isso em casa. Não, era pobre. Não tinha nenhuma. Bom, mas eu tinha algumas bibliotecas. Meu pai contratou... uns joguinhos de história. Você tô só com o burguês aqui hoje. Não, mas uma bibliotecazinha assim de casa. Tinha, né? E meu pai e eu comecei a ler os Contos de Christensen, de Andersen, né? Que é um dos contos dele, é A Pequena Sereia, que explicava pra gente a dificuldade de você adaptar a cultura. Que é a história da Pequena Sereia e o Marinheiro, na verdade, era um cara da Escandinávia com um cara de outra nacionalidade e eles não se conversavam, eles não conseguiam se entender. Namorar em outra língua, eu morei fora, né, quando eu era mais jovem, e, eu também depois mais velho, é muito diferente, porque você tem que ter uma empatia cultural. Então eu acho que vai demorar um pouco para o robô, para a inteligência artificial ser tão humanizada. Tomara assim. Que sim, porque eu sou dos anos 80. Está evoluindo. Né? Prefiro, mas eu me surpreendo a cada ano que passa, eu me surpreendo quando eu comecei com o condomínio, eu me surpreendo, entendeu? Com as tecnologias que tem na administradora lá hoje, me surpreendo com tudo que eu vejo e seguro, com certeza não vejo de outra forma. E o seguro digital já tinha ouvido, já estava, tinha visto, né? E vai vir com tudo, não tem nem como segurar, né? Não tem como. É um tsunami. É um tsunami, exatamente. Entendeu? E o Brasil está preparado, os órgãos reguladores estão bem preparados. Você que falou aí que estava no sandbox da SUSEP. Como foi esse sandbox? O pessoal estava preparado para entender inovação? Com certeza não, né? Não, olha, o que acontece muitos é o seguinte, aprendizados. Inúmeros. Você lembra que eu disse aqui que muitas das seguradoras tradicionais, elas não querem criar um produto diferente para não canibalizar o seu próprio produto, né? E durante muito tempo as tecnologias estavam já à disposição, né? Mas o mercado segurador, ele é uma das indústrias que ainda guarda os resquícios da revolução industrial, manual, burocrático e cheio de papel, né? Então existe muita resistência dessa mudança da forma de operação
porque você tem pouquíssimas empresas, é um mercado regulado. Eu já vi regulado. a Ford fazendo do que da linha, a Ford fazendo o que você falou, não quer criar produto novo para não ser canibalizado, e foi canibalizada fortemente, né? Fortemente. Entendeu? E aí, se não abrir o olho também vai... e aí o que acontece foi que o regulador do mercado de seguros no Brasil é que se tornou um inovador. Aquele que fala, não, mas o regulador não deixa fazer, é o freio de mão. No caso do Brasil foi muito pelo contrário. O regulador praticamente catapultou a indústria para a inovação. As grandes seguradoras ainda não entraram de cabeça nessa história. Eles estão sendo forçados. Sim, mas eles são o que você fala para a parte de canibalismo deles mesmo. Entendeu? Com produtos que, digamos assim, são antigos, né? E eles são obrigados a entrar. Então, outras empresas estão vindo já nesse nicho, até quando que eles vão segurar isso? Então, aí o que aconteceu com esse negócio do sandbox, né? A consulta pública aconteceu em outubro de 19. Em outubro de 20, um ano depois, a gente foi homologado como seguradora e 6 meses depois foi autorizado a funcionar. Então, o nosso processo levou 1 ano e meio. Vocês foram o primeiro? A gente foi a primeira edição do sandbox. Mas junto com a gente, na SUSEP, também foi sincronizado o sandbox regulatório na CVM, que trata de valores imobiliários, do gravame do seu imóvel, das ações que você investe, quando dos foi fundos que você tem. Isso foi em 2019. Começou 2019, nenhuma dessas empresas que são consideradas grandes tinham pensado nisso ainda? Elas já tinham pensado, mas nenhuma delas fez nada. Aí o que aconteceu? O regulador criou esse ambiente, né, especial para trazer as empresas de tecnologia e experimentá-las dentro do ambiente regulado de uma seguradora. Mas o que eu estou falando aqui é que essa inovação ela é muito mais profunda, porque ela trouxe a CVM e ela trouxe o Banco Central do Brasil, o Bacen. Então ela permitiu, dentro do Bacen, que fintechs virassem bancos digitais. E aí a gente tem, por exemplo, esse fenômeno da inclusão financeira, da empregada doméstica que recebia em dinheiro em casa e que agora recebe um Pix. Então, houve uma inclusão dessas pessoas no sistema financeiro. E desta inclusão, você passa a ter histórico financeiro de transações, de volume de entradas que você está recebendo. E com esse histórico, você passa a ter acesso a crédito, microempréstimos para o microempreendedor e tal. E desses empréstimos, a próxima perna natural é seguros, né? Levar proteção para as pessoas. Empréstimo digital, isso aí já tem faz muito tempo, né? Isso aí já tem bastante tempo, né? Agora o que está acontecendo é, antes para você ter esse empréstimo, você tinha que ter uma conta num banco tradicional. Sim. E aí era muito valorizado aquela história do cheque com o cliente desde 30 anos atrás você é um bom pagador, tem um histórico longo com o banco e aí eu posso aceitar o teu cheque. Hoje, no ambiente digital, nessas fintechs e que oferecem conta até de graça, né, e você pode fazer um Pix, o custo da transação despencou tremendamente. Levou uma inclusão. Né? E a partir dessa inclusão que aconteceu ali no Pix, por exemplo, e a gente está evoluindo na direção de uma moeda digital do Banco Central do Brasil, a seguradora do outro lado está evoluindo para fazer as apólices inteligentes de seguros. E aí essa liquidação acontecer de maneira instantânea. Então aqui a gente está falando da convergência do Open Banking, que é um ambiente entre os bancos em que o cliente autoriza o compartilhamento do dado para ele ter as melhores condições financeiras, inclusive no empréstimo, no investimento. Né? E aí a gente tem o Open Insurance, que vai trazer também essa abertura de proteção em todo o mercado. Né? Isso, na verdade, dependia muito dos bancos. Né? A distribuição, o alcance, porque eles tinham uma base muito grande. E aí agora foi quebrado esse elo. Está sendo quebrado. E aí a gente está convergindo aqui no ambiente do Open Finance, a gente está trazendo todo o ecossistema de banco, todo o ecossistema de seguradoras no Open Finance. Aí você traz aqui a CVM, com o que é valor mobiliário, que são os investimentos que você tem na sua conta, as ações que você comprou de empresas, os gravames dos imóveis que você tem, os gravames de automóveis que você tem nesse ambiente financeiro. Quando você acha que vai ser criado um super app?
Bom, isso está em marcha pelo Banco Central agora, enquanto a gente fala. E isso deve ser concluído nos próximos 3 anos. Quer dizer que daqui a pouco isso aqui vai ser a ferramenta necessária. Imprescindível. Imprescindível. E o Big Brother, porque se alguém hoje pensa em sonegar, já não existe mais. Não. Mas hoje as pessoas já abriram mão, né, dos seus dados nas mídias sociais. De dinheiro ainda? Eu não tenho essa informação. Quanto você acha que circula em espécie, na sua opinião? Cada vez menos. Eu, por exemplo, anos que eu não vejo uma nota entrar no meu bolso. Também. É verdade. Não, sério, a gente não usa mais dinheiro. Não, eu não tenho. Eu se bobear, eu não sei reconhecer mais uma nota. Eu só saio com isso aqui, só. Nem documento, nem nada. Tá aqui, isso aí. Então, assim, e a gente vai ficar cada vez mais dependente. Mas eu tenho escutado esse super aplicativo. O super aplicativo. E esse super aplicativo vai envolver tudo. E o governo vai ter a parte dele. Sim. O Banco Central está construindo a plataforma para isso. Às vezes, Jaime, chegam para mim e falam, não, entra no meu aplicativo. Eu falo, cara, tem 500 mil aplicativos. E é por isso que eu digo uma coisa, o síndico que hoje não tem procurado informação, dele não saber dos assuntos que estão relacionados, muitas vezes vão falar assim, o assunto seguro digital não teve muito a ver com condomínio, tem tudo a ver com condomínio. Então, assim, você tem que entender aonde que você está pisando, porque é questão de 1, 2 anos, você tem que estar adaptado. Vai ser uma transformação tão gigante. Fala de Pix alguns anos atrás, o cara nem sabe o que é isso. Na verdade, se falar Pix também, ninguém sabe o que é isso na Europa, ninguém sabe o que é isso. Não, tudo bem. Estados Unidos, né? E Ásia. O Brasil, nesse aspecto, até que. Entendeu? Está bastante à frente a nossa indústria financeira. O Brasil sempre foi muito avançado em bancos, né? E agora seguradoras também, né? Isso começou vamos dizer assim, com as peripécias de gastar-se mais do que arrecada, com isso gerar inflação, hiperinflação. No nosso tempo de vida a gente viu ser cortado 18 zeros da moeda. 18. Nossa. Entendeu? Troca de moeda o tempo todo, até que a gente conseguiu estabilizar. Com o real estabilizar, mas foi uma coisa interessante porque ali foi criada a Unidade Real de Valor, a URV, né, como uma ponte antes da troca da moeda instantânea, porque na URV você tinha ali um indexador com o dólar, porque era muito comum na época todo mundo pensar em dólar. Minha casa é tantos mil dólares, meu imóvel é tantos mil dólares. Você pensava em dólares porque a moeda nacional perdia valor todo dia. Precisamente a gente chegou a ter uma inflação de 3.000% no ano no Brasil, 80% no mês, 3% no dia. Loucura. Era como isso. Que vai ser? Como que é quando tem da contratação e existe um sinistro, a velocidade do reembolso do seguro? Maravilha. Então, assim, o que acontece? A gente está procurando digitalizar todo o processo, né? Então, claro, se começou digitalizando a venda e facilitando a venda para ela acontecer, mas o objetivo final é fazer a liquidação em tempo real. Para fazer isso, significa que a gente precisa buscar as informações dentro do aplicativo para poder fazer o pagamento do seguro. Enquanto, nesse momento de transformação, ainda se pede alguns documentos. Então, aqui a gente tem a prática de fazer isso em até 48 horas, liquidar o sinistro. Agora eu vou criar um momento futuro. Então, assim, a partir de, então, sempre a gente vai ter um momento do futuro aqui. O que você acha do futuro do seguro digital? Eu já fiz essa pergunta em todos os episódios, mas vou criar um momento futuro aqui. Bom, eu acho que é inexorável. Não tem como evitar, né? É como você falar assim, criou-se a internet e agora a gente vai decidir viver sem a internet. Impossível. Só se houver uma tempestade solar, como estão falando, e a gente voltar para a idade da pedra. Mas fora isso, vai acontecer. Então, o que eu faço aqui é um convite para que todo mundo abrace o inexorável, né? E aproveite essa transformação para evoluir mais rápido. Na verdade, é para o melhor, né? Para você ter uma vida melhor, né? É isso aí. Bom, deixa eu só dar uma mensagem assim. Eu sou fã de tecnologia e eu acompanho todas as novidades. Não percam um capítulo. Isso não é aquela novela que você perde um ou outro capítulo e você acha que você vai se conectar no mundo. Não, você vai se desconectar.
porque o mundo está girando muito mais rápido. Então, você piscou e apareceu o Uber, se piscou e apareceu os bancos digitais, as moedas, as criptomoedas, você vai piscar e o seguro será digital. É inexorável, como o Rodrigo falou, não deixem de acompanhar as transformações da indústria de seguros. É isso aí. Mais um episódio. Eu agradeço imensamente Obrigado. você ter vindo de São Paulo para cá para prazer. nos dar a honra de trocar conhecimento comigo, com o Júlio aqui, meu parceiro aqui. É isso aí, vamos em frente. Vamos em frente. Não perca aí o próximo episódio, né? Semana que vem vamos ter infraestrutura de fachada, toda a parte do corpo do condomínio. Isso daí, muito importante. E só posso colocar uma coisa: o ValeCast é cultura. Conhecimento. E conhecimento. Um grande dia para vocês, uma grande semana, não sei qual dia que nós vamos para o ar aqui, toda sexta-feira. E agradeço imensamente. Um abraço meu, um abraço do José Júlio Pereira aqui, um abraço do Rodrigo e até mais. Até mais.